Olá a todos, sou Vinícius Lima, sócio comercial da Trigno Capital. Espero que todos estejam bem. É um privilégio participar aqui do Trignocast sobre a resenha sobre os resultados do mês de maio. Werner, muito obrigado por estar aqui. Vinícius, bem-vindo à sua primeira participação no Trignocast. Espero ter várias outras presenças, né, que sempre com notícias boas como nós vamos apresentar hoje aqui. É exatamente isso, né? Então, a gente sempre trazendo os bons conteúdos, bons resultados, né, seja no curto, médio e longo prazo. E algo muito diferente, acho que isso que nos diferencia aqui na Trigno Capital, nosso slogan, a lei do óbvio, e até o mais curioso é o título da resenha, que acredito que todos vocês devem ter recebido aí por e-mail ou nas nossas mídias sociais, né, que a gente gostaria de entender um pouquinho do Werner, né? O título é Na subida cê me aperta, na descida nós acerta. Então é algo muito curioso, que eu acho que é interessante o Werner compartilhar, até submete um pouco a formação acadêmica dele. Então, Werner, por favor, compartilhe um pouco com a turma aqui o motivo desse tema aí da resenha de maio. Então, Vinícius, a gente sempre busca chamar no título, né, que eu aprendi com o meu ex-chefe Lancido em Basília, né, que trabalhou nos jornais, na Gazeta Mercantil, foi meu chefe lá no sell side do Citi, né? Então, assim, o título tem muito a ver com o momento. E já na resenha anterior, o título também era inusitado, né? Maestro, qual é a música, né? Onde o leitor ele tinha que, por ele mesmo, interpretar aquele momento. Então a gente dá várias dicas, né? Até que ele entendesse, né, as suas opções, investimentos, dentro da conjuntura naquele momento. Mas a gente continua, né? Porque hoje o principal ponto, né, que está todo mundo olhando, é a taxa de juros, né? Então todo dia notícias, aí será que a taxa de juros vai subir, até quando, até quanto, né? E a analogia que a gente faz é como um caminhão na subida, né? Que ele vai lento, né, mas vai subindo, você atrás não consegue ultrapassar, e pista única, né? Isso tem a ver com a minha formação acadêmica, né? Eu sou engenheiro agrônomo, estudei em Jaboticabal, a 330 quilômetros de São Paulo, então todo final de semana eu vinha para casa, né, comidinha da mamãe, morei em República lá, era uma vida muito diferente, e eu me deparei algumas vezes com esse para-choque de caminhão, né, que é exatamente o que o Vinícius comentou aqui. Só que na descida, né, quando encerrou lá, sempre tinha ladeira, depois descia, esse caminhão, ele vinha, né, descendo, soltava lá a marcha na banguela e tinha que sair da frente, né? Então tinha que passar para o acostamento porque não tinha como o caminhão ultrapassar. Então acho que é esse cenário, né, o juro subindo, né, tá tudo travado, tudo realmente naquele ambiente, né, de trava mesmo, que é a recessão, a economia não cresce. Já quando os juros começarem a cair, né, que isso vai acontecer, aí sim a economia começa a acelerar, né, o caminhão vem forte, né, e aí realmente sai de baixo, né, ou sai da frente, que é o que a gente espera que isso aconteça em algum momento, tá? Basicamente, esse é o tema aqui da resenha. Bacana. Bom, indo agora um pouco sobre os resultados do mês de maio, assim como o mês de maio foi um mês muito importante para nós, com uma assertividade muito grande, o mês de abril também foi muito além do óbvio, né, que a gente comentou na resenha anterior. Então, indo para os dois principais produtos aqui de small caps, né, o flagship na versão 30 e o flagship 60, que é basicamente a mesma estratégia, o que muda aqui é a cotização, então ambos rendendo aí por volta de 5,6% nominal, né, contra o índice Small Caps, que é o benchmark do fundo, o índice de referência de menos 1,2%. Então é algo muito diferente. Né? Nós temos um estilo de gestão na estratégia Small Caps que de fato a gente investe nas verdadeiras Small Caps, somos intitulados, né, como fazendo a gestão de Small Caps, investindo nas verdadeiras Small Caps. A gente vai deixar claros os motivos, né? O Werner vai abordar os principais motivos que de fato o fundo performou muito bem. Indo para a estratégia de dividendos, né? O famoso fundo Delphos Income, que foi eleito o melhor fundo de ações em 2021, né? Rendendo por volta próximo de quase 50% nominal. Você vê que no mês também de maio teve um retorno aí de 6,2% nominal contra o índice dividendos 3,7%, né? Já foi até no patamar superior o índice ao índice Small Caps, mas a gente também foi no patamar muito positivo e de forma muito consistente. O terceiro produto nosso de principal estratégia da companhia é o Trigno Verbier, que tem como meta superar
o índice Ibovespa, né? Ele pode ter ações que nós chamamos não só de small caps, médias, mid caps e até large caps. A gente tem até Banco do Brasil na carteira desse produto, ou seja, captura resultado para superar o índice Ibovespa. E ele teve aí um retorno de 5,5% nominal contra 2,9% do Ibovespa. Então, uma assertividade muito grande das 3 principais estratégias da companhia. Aí a gente tem 2 fundos babies, né, que a gente comenta aqui na companhia, os fundos alternativos, né? O primeiro é Powered Yield, que tem como meta superar o índice de energia elétrica. Também teve um retorno muito expressivo aqui de 5,2 contra o índice negativo de 1,1, ou seja, a gente foi muito diferente que o próprio índice. E por fim, o fundo Horizon, nosso Horizon Microcap, que tem como meta investir em empresas abaixo de 3 bilhões de reais de valor de mercado, de capitalização. Teve também um retorno muito expressivo aqui de 3,8 contra menos 1,2 do índice Small Caps. A gente tem, indo na linha dos fundos previdenciários, a gente tem um fundo de previdência 70 Prev, né, 70% exposto em renda variável, 30% em renda fixa, que teve um retorno também bastante expressivo de 5,9 contra 1% aí do CDI. E o nosso fundo previdenciário 100% ações, Icatu Previdência, 4,8 positivo contra 2,9 naturalmente em relação ao Ibovespa. Então a gente pode deixar claro aqui, de fato, foi um mês muito positivo e é muito importante agora então o Werner de fato comentar as nossas principais estratégias que de certo deram certo, tiveram retornos muito positivos aí ao longo do mês. Isso. Quando a gente observa, né, os dados que você comentou, interessante a consistência, né? Então o fundo que teve o menor retorno foi o Horizon com 3,8, né? O maior retorno foi o nosso Delphos, né, focado em dividendos, com 6,2. Então, vocês vejam que existe pouca dispersão, né, isso, nesse ambiente diferente, nas várias estratégias. E uma das coisas muito importantes é que todos os nossos fundos, todos, batem um índice de referência, né? Então, você tem lá 7 produtos, né, ou estratégias com todos com essa performance superior ao benchmark. Outra coisa interessante, que o nosso fundo com menor retorno, que é o Horizon, que é aquele que está no ambiente microcaps, que é mais difícil, né, nesse momento de menos liquidez ou mais volatilidade, né, ou aversão a risco, ainda assim o Horizon ele teve um retorno superior ao melhor índice que você comentou aqui, que foi o IDIV. IDIV com 3,7 e o Horizon com 3,8. Você vê como é difícil. O que é o IDIV? Petro, Vale, né, os grandes bancos, as empresas que pagam os dividendos, as concessionárias, e nós com o Horizon, realmente eu digo, é um ambiente muito desafiador. Nesse ambiente a gente conseguiu bater o IDIV. Então, basicamente, nós somos agnósticos em índice de referência, os benchmarks. O fundo não olha a composição dos índices, a gente olha as empresas, que a gente chama o bottom-up, estou sempre olhando a empresa. Mas nós caímos em alguns setores que foram muito bem, né, e explica um pouco desse sucesso, né, desempenho. Então, eu vou citar aqui as 4 principais empresas que contribuíram positivamente, que estão lá em todos os fundos, menos o Horizon, que algumas não são microcap, que são Kepler, que faz silos, né, do agronegócio, silos e armazéns, São Martinho, que faz açúcar e etanol. Então, lembrando aí minha formação, né, na agronomia, 2 empresas do agronegócio que a gente gosta bastante, né, e acompanha e conhece bem. Uma empresa do setor industrial, que não faz parte dos índices praticamente, né, o setor industrial é muito pouco relevante nos índices, que é a Tupi, empresa aí, uma multinacional brasileira. E a quarta empresa, uma empresa de commodities, né, que é um nicho, que é a Ferbasa, que faz ferro-ligas. Também basicamente irrelevante nos índices, tem uma participação pequena no IDIV, participação pequena no Small Caps, mas é muito pequena. Então, com essas 4 empresas, né, setores que são pouco acompanhados, né, pelo mercado, agora o agronegócio começa a chamar a atenção, basicamente refletindo o bom momento de todos os setores, né. Então, essas commodities, né, que eu citei aqui, ferro-ligas subindo, o agronegócio momento ímpar para o Brasil, e também o etanol, né, que subiu bastante, agora está em discussão a questão tributária, açúcar, e por fim logística, que realmente nenhum país, né, consegue ter segurança alimentar se não tiver silos. Então basicamente são 4 empresas que explicam a maior parte desse retorno, tá? Exceto no Horizon, né, que é uma microcap,
elas estão presentes em todas as estratégias. Perfeito, Werner. É algo que a gente é muito comentado, né? E muitos investidores gostam de entender. Ok, os resultados do produto da Trigo não foram muito bem até então, ano passado, de forma recorrente, mas é muito interessante também, acho que o Werner ele comentar um pouco da safra de balanços, né? De como que foi aí a safra de balanço das principais teses da casa e principalmente o que que a gente espera, né? Aí se de fato vai ser um ano muito interessante, né? Dos reportes trimestrais, dos balanços dessas empresas, que é justamente aí que tem reflexo sim nos preços das ações. Então, isso é muito interessante, né? A safra de balanço. Porque o resultado das empresas, né, que vão refletir as ações. Empresas com bons resultados, as ações vão reagir mais cedo ou mais tarde, né, mesmo que demore um pouco, no longo prazo. Né, isso, os fundamentos prevalecem sobre a questão de achômetro, de gostar de setor, né, do top-down, questões mágicas. Então, o resultado para nós é o que sustenta o desempenho dos nossos fundos. Então, o resultado de balanço foi excepcional. Né, nós apresentamos aqui nas últimas lives praticamente, digamos, 90% das empresas investidas, nós resumimos e explicamos o porquê daquele resultado. E para esse trimestre agora, que nós estamos encerrando já daqui, talvez 2 semanas, né, no final de junho, nós esperamos uma safra de resultado ainda melhor. Como é que eu sei? Como é que a gente sabe? Porque a gente está próximo às empresas, né? A gente está conversando, acompanha os setores, as empresas, então esperamos aí um resultado das empresas ainda melhor. Né? Não garantimos ações, porque ações dependem do mercado, mas se o resultado sustentar o desempenho das ações, esperamos mais um bom trimestre, né? E talvez em agosto, quando estivermos aqui comentando, né, o resultado, a gente vai dizer, ó, tá vendo? A gente comentou lá atrás, né? Então, muito otimistas com o resultado, independente de toda essa conjuntura confusa aí que nós estamos vivendo. Que ótimo, Werner. Acho que esse é um ponto muito importante, né, para todos os investidores, mais de 120 mil cotistas que investem aqui conosco, entenderem não só o bom resultado apresentado nesses últimos meses, principalmente agora nesse mês de maio, e perspectiva futura. Até porque a gente sabe que teve uma oportunidade muito interessante para a renda fixa, né, ao longo desses últimos meses, esse semestre como todos, esses primeiros 5, 6 meses de taxa de juros elevada, e mesmo assim os nossos produtos tiveram um desempenho muito satisfatório. O que a gente se espera cada vez mais nos próximos meses, ter safras de balanços positivos e que serão capturados os nossos produtos. Então, de fato, a gente convida a todos vocês, investidores, né, à medida que já separaram o seu rico dinheirinho, né, a sua exposição numa renda fixa, por que não pensar aí, talvez num aumento, numa realocação de produto que está fazendo a diferença, que são os nossos produtos de fato. Então, E lembra o tema da resenha aqui, né? No momento que esses juros caírem, né, que é a nossa expectativa, né, a gente vai ver o mercado reposicionando, o pessoal que saiu, né, da renda variável para a renda fixa agora pode voltar. O estrangeiro voltou, está comprando novamente, por questões até lá fora. Né, eles estão com um problema muito maior, o caminhão deles é muito mais lento. Verdade. É muito mais lento, né? Então assim, eles não têm como passar também. Então a gente espera que realmente haja uma realocação dos recursos. Então a gente oferece aqui estratégias de diversificação, né? Que é basicamente o nosso tema aqui, né? Nosso propósito de diversificação. Perfeito. E, Werner, só rapidamente ainda, alguma mudança relevante no portfólio ao longo dos últimos 2 meses que, de fato, faz sentido compartilhar, ou a gente está com uma cabeça ainda de manter as posições que a gente tem, ou de forma tática? Algum tema relevante nas estratégias que foram realizadas? Isso, tradicionalmente, né, o nosso giro de carteira é muito baixo. Né? Eu sempre cito que no Flagship Small Caps, que não foi o nosso primeiro fundo lançado na Trígono, das 8 primeiras posições, né, no primeiro dia, nós temos 7 ainda. Né? Só a Trisul que saiu, ela saiu, voltou, saiu de novo, né, entrou. Quer dizer, a gente fez um trade na Trisul, por questões agora de conjuntural, não temos mais, mas o giro é muito baixo. Então, nosso horizonte é 2 a 3 anos. Né? A questão, a gente sempre comenta que o dólar, né, para nós é um hedge, uma proteção. Então, o dólar é importante em várias empresas que nós investimos, né, quanto uma hora a desvalorização do real, que é uma questão de risco, né, o país, conjuntura, né, então sempre vai passar no dólar. Então, para nós, o dólar é uma proteção. O dólar está novamente nos ajudando, né, passou de 5 novamente, mas não existe uma posição tática, né, uma alocação tática diferente. Na verdade,
algumas empresas sobem mais do que as outras, né? Alguma pode cair, outra subir, então percentualmente ela pode mudar nos portfólios, mas não que nós estamos mudando as carteiras nesse momento. Então tudo, time que está vencendo não se mexe, né? Não se mexe. Então vamos em frente aí com o futebol. É, isso aí. Bom, agora abordando alguns assuntos que está tirando o nosso sono, né, de forma recorrente ao longo desse ano, não só guerra, a gente sabe, eleição, mas tem dois temas cruciais aqui que, de certa forma, têm relação com o nosso business, né, de fazer gestão de recursos focado aí em ações, logo mais crédito privado também, mas é a questão de taxa de juros e a questão inflação, né? Então, taxa de juros local, taxa de juros internacional, qual é a correlação com inflação, qual é a correlação com as empresas que a gente investe. Eu acho que é interessante a gente pegar um pouquinho aqui da visão do Werner, né? Um pouco da expectativa, principalmente das taxas de juros globais, internacionais, qual um pouco que é a visão da casa, expectativa se vai de fato cair com parcimônia, ou seja, de forma lenta, ou de forma mais rápida, né? E de fato qual seria o impacto aí nas nossas pérolas, nos nossos diamantes aqui que a gente investe na Trígono Capital. Vinícius, nós não temos nenhuma alocação tática baseada em questões macroeconômicas. Esse é o top-down. A gente pode falar um pouquinho qual que é o fato, né, que acontece com essa visão. Então, mas o tema hoje é taxa de juros, né? Até quanto vai, quanto velocidade, essa questão ninguém sabe. Por isso a gente fala que não existe nenhuma vantagem, nenhuma informação superior de nenhum economista em relação ao outro. Todos acertam um momento, depois erra outro. Acerta, erra. Não existe nenhuma vantagem em termos táticos, porque ninguém sabe. Então as previsões, nós estamos vendo agora, os economistas sempre correndo atrás da inflação. Já tem gente falando que vai para 16% a Selic, né? Então, e se não for também, ele fala, mas aconteceu isso, baixou os combustíveis, então não foi. Quer dizer, ele sempre acha uma desculpa. Então a questão é que, por exemplo, das 5 maiores taxas de juros reais do mundo, 4 estão na América Latina, que é Brasil, México, Colômbia e Chile. E a Indonésia, que não é na América Latina. Então, nós já fizemos nosso dever de casa. O Brasil está com juros real olhando para frente de 8%. E se a gente olha os Estados Unidos, eles estão com juro real de menos 7%. Olha a diferença. A Europa a mesma coisa. Então, aqui, o Brasil, como estou dizendo, o nosso caminhão, ele já quase chegou ali no topo da ladeira. Já ele começa a descer. E o caminhão americano e europeu, ele está lá no início da ladeira, né? Ele está lá começando a subir, né? Tem uma longa ladeira, um grande trabalho aí de aumentar juros. Então, a nossa expectativa, inclusive já confirmada por vários indicadores que saíram, né, de inflação, todo mês, praticamente toda semana, cada 15 dias, esses indicadores já indicam que os juros tendem a seguir a inflação, e a inflação caindo, o juro tende a cair. Então o Banco Central, ele trabalha com um juros real de 2 a 2,5%, né, que seria a Selic acima da inflação. Olhando para daqui a um ano, né, a expectativa até do Focus do mercado é uma inflação de 4,5% no topo da meta, né, do Banco Central. Então, se for verdade, os juros talvez estejam 7, 8% daqui a um ano. Né? Se isso for verdade, nós estamos aí beirando 13%. Então, os juros vão cair aqui, não tenho dúvida. Isso vai estimular a economia, então vamos aí começar a descer a ladeira, né, dos juros, e aí o PIB, né, a economia, as empresas realmente se beneficiando. E lá fora é o contrário. Né? Então, quando o estrangeiro ele olha para o seu mercado, puxa vida, aqui vai ter mais 1, 2 anos de aperto monetário, né? A bolsa subiu muito aqui no meu país, mas eu tenho que alocar em renda variável. Então, que ele vai olhar, puxa vida, quem está na contramão, né, que é o contrário, né? Qual país terá o PIB crescendo por conta de taxas de juros menores? Então, o capital estrangeiro, ele começa a procurar oportunidade, né? Puxa vida, mas quais setores, né, tema macro, se beneficiam, né? Quais países se beneficiam das commodities? A gente volta para as commodities. Então, o Brasil é visto como um país de commodities. Então, a alocação do capital poderá vir tanto por busca de países relacionados a commodities e agronegócio, mineração, né? O Brasil sempre se coloca dentro desse segmento, e também PIB crescendo por conta de juros caindo, e lá fora, recessão, que se fala, estagflação, que é o pior cenário possível. Juros altos e o país em recessão. Então, acho que nossa expectativa é essa, né? Juros subindo lá fora, por um tempo que a gente não sabe, ninguém sabe, e juros caindo aqui que a gente não sabe qual a intensidade, mas que vai cair, vai cair. Sim. Então esse é o nosso cenário, que não afeta nossas posições, Vinícius. Importante, sim, eu não tomo nenhuma posição
na composição da carteira por essas condições, porque ninguém sabe. A nossa posição é sempre baseada nos fundamentos das empresas. Se os juros cair, o dinheiro vem para a bolsa, né? As ações vão subir, o PIB vai crescer, nossas empresas são beneficiadas também, né? Mas não fazemos aposta nesse cenário. Mas o mercado, eventualmente, sim. Perfeito, Werner. Algo interessante para compartilhar e reforçar aqui com todos vocês, né? Então, muito provavelmente a gente já abordou nas nossas lives, nos nossos Trignocasts passado, é a relação preço-lucro das empresas que a gente investe, né? Principalmente nas 3 estratégias. E há 12 meses atrás, lá em março de 2021, por exemplo, só para ilustrar, o PI, preço sobre lucro, né? Então, quanto... O PL, né? O PL, né? Como a gente diz aqui, né? Quanto maior essa relação, né? Essa razão, a empresa estaria... a ação da empresa, de fato, estaria um tanto quanto mais cara. Então, a gente saiu de um patamar aí há 12 meses atrás, março de 2021, por aí, dessa relação de por volta de 15. E hoje está por volta de 7, 8. Né? Só fazer um adicional. A gente estava comentando aqui antes, aqui nos bastidores, né? Uhum. Que os juros estavam em 2%, né, da renda fixa. Perfeito. Qual que é o PL da renda fixa? 50 vezes era juros 2%, né? Uhum. Então a gente tinha renda fixa com PL de 50%. Sim. E a bolsa é muito mais barata. Hoje, com juros aí em torno de 13%, nós estamos com o PL da renda fixa de 8%, digamos, sem risco. Puxa vida, 8% de PL sem risco, né? Então é um PL barato, um segmento sem risco. Só que esse PL, né, se os juros caírem para 10%, por exemplo, o PL fica 10%. Né, já não é tão barato assim, vai ficando mais caro. Então é exatamente isso. Então, assim, acho que só para corroborar para vocês que, de fato, né, o próprio Werner chegou a comentar que a gente não fez nenhum tipo de mudança brusca, a gente tem um viés muito mais de comprar e segurar, né, o famoso buy and hold, né, em empresas que, de fato, a gente tem uma convicção, que a gente conhece, que a gente debruça. Então, acho que só isso corrobora, né, nesse ambiente de uma taxa de juros mais estacionada, esse patamar de 13,25, ou 15 ou 16 que for, em algum momento essa taxa de juros tende a arrefecer, tende a cair, que vai ser benéfico. Então, a mensagem é o que a gente identifica, que hoje está cada vez mais atrativo investir em ações, principalmente nos produtos que a gente investe. Então, Vinícius, você perguntou da safra de resultados, os balanços, né? Então, quando a gente olha os fundos que você comentou aqui, né, que foi no mês, mas quando a gente olha em 12 meses, né, o nosso flagship, Small Caps, ele teve uma valorização de 6%. Né? O que teve maior valorização foi o Delphos 17, né? A menor valorização, né, na realidade negativo foi... Não, o valorização não tem um ano, mas basicamente a menor valorização foi 4,7, né, que é o Icatuprev em 12 meses. Uhum. Mas quando a gente olha o lucro das empresas, né, que nós investimos, o lucro cresceu 80, 100, 200, 300%. Na realidade, o crescimento de lucro foi muito acima da valorização das ações e dos fundos. Né? Quando a gente olha o índice Small Caps e o Bovespa e o mesmo IDIV, né, os lucros dos índices cresceram muito menos, até negativo. Né? Então, isso espelha por que o Small Caps caiu 26% no ano. Né? Na verdade, ele caiu mais do que o próprio queda dos lucros. Né? O próprio IDIV, né, ele teve uma valorização aqui em 12 meses de apenas 2,5%. Né? Muito abaixo do que das nossas empresas. Perfeito. Então, o que acontece? O PL dos nossos fundos, se fosse uma empresa, né, uma holding que investe nas empresas, como na realidade é o fundo, o PL ficou muito barato. Né? Então, nosso PL está caindo, a gente olha os últimos 12 meses, né? Quando eu tiro o último trimestre e adiciono o próximo, o nosso PL fica cada vez mais baixo, né? Porque as ações não estão acompanhando, digamos, os resultados das empresas. Isso que eu estou dizendo, o nosso PL está mais barato, a renda fixa hoje está com PL aí de 8 vezes, né? Mas tende a ficar maior, progressivamente. Se for a 8% juros, nós estamos falando um PL de 12,5% para a renda fixa, né? Só que a renda fixa não cresce. Lembrando que o lucro das empresas crescem, as nossas empresas, 20%, 30%, assim. 200%, 300% pagam dividendos. Então, a renda fixa tem seu limite aí de crescimento. Sim, né? Sim. Pelo contrário, agora vai cair os juros, né? Então, decresce. É como se o lucro estivesse decrescendo. Pois é. Bom, vocês já observaram que de fato é uma aula aqui, está participando do Trignocast junto com o nosso CIO, com o nosso diretor de investimentos, que é o Werner. A gente já está indo aí para as duas perguntinhas finais aqui, Werner. Uma muito importante também, a gente escorre em todas as lives,
é a questão de commodities, né? A relação juros, commodities, como é que o que vai impactar aqui nesse cenário e um pouco aqui na nossa gestão de ativos. Perfeito, Vinícius. Quando a gente olha, né, de novo, as nossas principais posições, principalmente em commodities, que é muito importante, né? Eu já comentei que tem muito a ver com taxa de juros. Não tem muito pouco a ver, né? Os juros do Brasil não está relacionado aqui com a China, que a China é o motor das commodities. China crescendo, como está crescendo, vai voltar a crescer, passando o efeito aqui do lockdown que teve pontualmente em algumas cidades, né? Então, as commodities se mantêm em preços bastante elevados, né? Os estoques na Bolsa de Londres, né, da LME, estão nos seus níveis mais baixos. Não houve grandes investimentos em commodities, portanto, eu sempre falei, lei da oferta e procura. As commodities não tiverem investimentos, a demanda continua crescendo, o preço sobe. E não se vê no curto prazo novos investimentos, por questões de ESG, né? Os bancos não querem financiar petróleo, alguns setores de mineração, siderurgia, mas a economia continua crescendo, especialmente na Ásia, né, através da China, aqueles países que estão, Índia com crescimento muito forte, e aí não existe oferta adicional. Então, acreditamos que commodities continuam interessantes e com mais um porém importante. Commodities tem muito a ver com energia, né? Para você produzir petróleo, né, químicos, energia elétrica, as ferroligas, que a gente sempre comenta, demanda energia e demanda um produto importante que é o carvão, né? O carvão mineral para fazer o coque, né, que entra em vários produtos, o carvão energético para fazer a energia das termoelétricas, e o gás também é um fóssil. De novo, não houve grandes investimentos nessas commodities, portanto o custo aumenta, portanto o preço é repassado às commodities. Portanto, a nossa visão é ainda otimista em relação à manutenção dos preços elevados das commodities, mesmo que caia alguma coisa, está num nível muito bom. Então, para a gente, é uma oportunidade. Eu digo assim, quem investe na Trígono, ele está muito mais exposto à China do que taxa de juros no Brasil, né? Nós não temos participação em varejo, consumo, um pouquinho de tecnologia, né? Setor imobiliário zero, shopping zero, então isso é taxa de juros. Já nossas posições, né, agronegócio, por exemplo, mesmo o setor industrial que atende alguns setores, né, a logística, tem muito a ver com China, portanto seguimos aí otimistas com commodities, portanto nós seguimos aí otimistas com China. China vai crescer, né, passando esses momentos de lockdown, né, que foram muito questão pontual, mas isso aqui vai se resolver, como já indicam vários indicadores, né, de produção industrial na China, mesmo o consumo volta a recuperar, né, sua demanda, e aí energia também demandando os fósseis, né, petróleo e o carvão e todo tipo de energia. Perfeito, Werner. A gente está entrando aqui agora na última questão, a última pergunta aqui do nosso bate-papo interessante. Se você já puder observar que tiveram ventos a favor, ventos contra aqui para o mercado financeiro, para a gestão de ativos, mas acho que é interessante só a gente, o Werner, ratificar aqui um pouco dos nossos posicionamentos, né, diante dos nossos fundos diante desses cenários, né? A gente já abordou aqui, mas acho que é só para reforçar, né, se de fato como que os nossos produtos, como que os nossos fundos estão posicionados diante desse cenário que pode ser mais adverso ou que a gente espera aí mais a favor de um cenário muito mais construtivo aí nos próximos semestres. Então, acho que é a última mensagem que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Você comentou logo no início, Vinícius, né, esses ventos aí que ninguém sabe, né, o que pode acontecer. Um desses elementos, né, esse vento são as eleições, né? A gente não sabe o resultado da eleição. Eu sempre digo que o dólar ele é a válvula da panela de pressão, né? Quando a pressão esquenta, né, aquela válvula solta lá aquele vapor da panela e isso é o dólar, né? O dólar vai refletir, como nós vimos ultimamente essa volatilidade. Então estamos protegidos em relação a um cenário adverso de eleição, de economia, reforma de uma certa forma está indo, as privatizações, né? Então caminhando, mas nunca se sabe, né, aqueles ventos contrários, principalmente lá fora, a questão da guerra. A guerra é sempre um ponto de interrogação. Vai ter a recessão lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o que pode acontecer? Mas nós estamos, de certa forma, protegidos, né, através, como comentei, das commodities, né, alimentos, ninguém deixa de consumir, né?
que seja os grãos que são, né, o produto da Kepler, né, que abriga os grãos, segurança alimentar, né, a energia, o açúcar, né, e outros produtos. Então, a gente está muito bem protegido. Setor industrial, existe uma demanda reprimida muito grande, né, nos Estados Unidos, em outros mercados, porque teve lá o problema de abastecimento, né, dos matérias-primas, e existe agora uma demanda muito grande que virá no setor industrial, principalmente nos Estados Unidos, com 1,3 trilhões, o pessoal esquece, do Biden, né, e tem eleição nos Estados Unidos daqui acho que 2 anos, se não me engano, não sei se é 23, mas de qualquer forma, estamos muito bem na foto e esperamos trazer essa boa fotografia para vocês daqui a um mês, já com a próxima TrignoCast. Obrigado, Vinícius, e obrigado a todos. Eu que agradeço, Werner, e a todos aí pelo privilégio de estar aqui ao lado do Werner, uma aula, como eu cheguei a comentar. Então esperamos aí, espero também ser convidados nos próximos TrignoCast. Frederico, espero também que ele aceite essa vai ficar com ciúmes, né? Vai ficar com ciúmes, está fora hoje do escritório, mas de fato é sempre um prazer, acho que é muito bom a gente estar cada vez mais compartilhando algo diferente a todos vocês. Muito obrigado.